Olá, seja bem-vindo. Estaremos tratando agora do assunto troca de mediador online para curso de EAD. O mediador online é o professor responsável pela administração da aula no AVA e é um docente de uma certa unidade de ensino que foi alocado para cumprir ou desempenhar essa função vinculado à coordenação de curso de EAD. O processo que leva à atribuição das responsabilidades no curso de EAD envolvem 5 passos fundamentais. O primeiro envolve a questão dos alunos, ou seja, o ingresso dos alunos através da sua matrícula. E aqui nós temos a matrícula de veteranos e a matrícula de ingressantes, que vão fazer com que as unidades de ensino definam quais são os estudantes que estariam sendo alocados para a sala de aula ou ao AVA. Para isso, então, é necessário realizar um procedimento chamado atribuição de aula, que vai determinar quais são os mediadores online. Em seguida, com a informação da atribuição de aula, nós temos a condição de, através da interface mediador online, realizar a operação de criação da turma no AVA, através do próprio SIGA. Esta operação de mediação ou de mediador online cria o usuário para o professor no AVA, ao mesmo tempo em que vincula este usuário à turma virtual de alunos, digamos assim. Então, essa operação ela realiza, na verdade, duas ações: a criação do usuário professor, mais a vinculação desse usuário professor a uma certa turma no ambiente virtual de aprendizagem. A atribuição de aula também ela é utilizada, na verdade, num quarto passo, que é a questão da divisão de turmas. E observe que a divisão de turmas também ela é alimentada pela matrícula dos estudantes. Ou seja, o que faz esse processo? Você tem uma série de alunos ingressantes no curso e nas disciplinas. Você tem as atribuições de aula de professores para essas disciplinas. A divisão, então, fará a separação desses alunos em diversas turmas de acordo com a capacidade da própria sala de aula ou a determinação do número máximo de alunos por sala. Finalmente, após a divisão da turma e após a definição dos mediadores online, nós temos o processo de alocação dos alunos, que basicamente pegará os alunos matriculados e alocará esses alunos ao mediador online e à turma no AVA. Ou seja, então todos esses processos eles se encontram vinculados nessa ordem: matrícula de estudantes, atribuição de aula, mediador online, divisão de turmas, alocação de alunos e, finalmente, a execução do ensino através do AVA na turma criada lá no ambiente onde você vai ter aqui, nesse momento, o professor vinculado e também os alunos que estarão ingressando no AVA para terem aí a sua aula. O que ocorre então quando nós temos que realizar a troca de uma certa atribuição de aula? Isso é uma ação muito comum, principalmente no início do semestre. Se você não fez nenhuma das demais operações, ou seja, não foi realizada ainda a designação do mediador online, não foi feita a divisão de turma, não existe disciplina ou turma para esse aluno, não existe aluno alocado, ou seja, então nessas condições, a operação de atribuição de aula é basicamente constituída de uma remoção de um professor corrente e a atribuição de de um novo professor, digamos assim, né? Então vamos ao SIGA para observar esse comportamento. Aqui nós temos um exemplo da interface de atribuição de aula do SIGA, onde nós temos os professores, as turmas alocadas, e nós temos aqui um detalhe bastante importante. Então observe que certas atribuições possuem a operação remover, enquanto que outras não possuem essa operação. Então o que significa isso? Quando o botão remover é disponibilizado, significa que não ocorreu ainda a alocação dos alunos no AVA. Então a operação de remoção da atribuição de aula é muito simples, bastando o pressionamento desse botão. Quando você possui alunos, ou seja, quando o processo todo já foi realizado, os alunos já se encontram alocados na sala de aula.
e é necessário trocar o professor. Então aqui você não tem na interface de atribuição ainda a operação disponível. É necessário realizar uma operação prévia para posteriormente fazer a remoção e atribuição de um novo professor. Então vamos ao sistema para ver a operação da remoção mais simples. Então estamos aqui na interface de atribuição de aulas, selecionamos um curso, gestão empresarial, e nós temos, num certo período de oferecimento, nós temos aqui as atribuições correntes. Aquelas atribuições que não possuem alunos vinculados, elas podem ser removidas. Para isso, pressionamos o botão remover uma vez e novamente uma confirmação da operação pressionando novamente, olha, remover. Então isso fará com que a atribuição desse professor seja retirada, né, do sistema. Por exemplo, vejamos aqui, ó, FATEC Americana, ADM2, turma A. Pressiono o botão remover, remover novamente e temos aí a remoção da ADM2 turma A da FATEC Americana. Fazendo com que seja possível, evidentemente, que ocorra em seguida uma nova atribuição para esta turma, digamos, né? Então será possível remover para em seguida realizar esta operação. Né? Então vamos só aqui fazer um retorno do zoom ao tamanho normal. Ok. Então filtramos aqui um professor, selecionamos lá o professor, a unidade, a matriz, o semestre, a disciplina, a turma, ou seja, então nós removemos, né, aquele professor, veja, sumiu a turma A daquela faculdade, e aí nós conseguimos então, através do atribuir para, realizar novamente uma atribuição. Então é possível realizar esta operação quando não há aluno vinculado nesta disciplina, digamos, nessa turma. Então, por exemplo, remover, pressiona novamente, remover, consegui remover então aquele professor da turma B. E posso, evidentemente, agora selecionar uma nova turma para esse mesmo professor que já se encontra selecionado e realizar uma operação de atribuição. Então, é a operação da remoção da atribuição, da troca de professor. Enquanto não foi feita ainda a alocação do mesmo no AVO, ainda os alunos não foram alocados, ela é bastante simples. Basta esta operação remover. Por outro lado, quando nós temos uma atribuição de aula cuja operação de vinculação dos alunos já tenha sido realizada, como por exemplo, eu tenho uma atribuição, já aloquei o mediador online, já realizei a divisão de turma, já aloquei os alunos no AVA, ou seja, lá no ambiente virtual eu tenho esse professor, eu já tenho um conjunto de alunos vinculados a esse professor, então nesse caso a remoção dessa atribuição é bem mais complexa, tá? Por quê? Porque basicamente o que eu devo fazer, né? Eu devo em primeiro lugar remover a vinculação que esses alunos têm com esse professor, tá ok? E também remover a turma do AVA deste professor para que essa turma possa posteriormente ser atribuída a um segundo professor. Então, em primeiro lugar, eu tenho que realizar uma operação de desassociação do mediador online. Tá? Em primeiro lugar, eu realizo a desassociação da turma através da interface de mediador online, para em seguida fazer aqui a operação de atribuição de aula, né, ao novo professor. Então vai exigir uma operação de desassociação, atribuição de aula e novamente associação. Vejamos, basicamente seria isso. Na interface de mediador online eu realizo uma operação de desassociar um mediador. Em seguida, eu vou na interface de atribuição de aula, faço então a remoção daquele professor antigo, né, do anterior daquela turma ou daquela disciplina, atribuo a aula ao novo docente, retorno à interface de mediador online para realizar então aqui a associação daqueles alunos àquela turma. Tá? Então vamos ao SIGA para estudar esse caso mais complexo. Então, em primeiro lugar, vejamos aqui na interface de atribuição de aula essa situação. Então, observe aqui que nós temos os professores que estão vinculados à disciplina com 102, né? Turma A, turma B, turma B. Então, o que está acontecendo aqui? Veja,
Eu consigo remover o professor da turma A, que é a professora Márcia, porém eu não consigo remover o professor chamado mediador online dessa mesma turma. Então o que significa isso? Significa que para este professor mediador online desta turma já existem alunos vinculados. Tá? Então, para que eu faça essa operação de remoção, primeiro eu tenho que desassociar esse professor dessa turma. Onde eu faço isso? Interface gestão do AVA, mediadores online. Nessa interface, selecione então a unidade, FATEC AR, e eu vou ter aqui então a situação dessa vinculação, digamos assim, né? Eu vou observar, após o filtro aqui da interface, eu vou observar que a turma já foi criada no ambiente virtual e o professor já se encontra alocado neste ambiente virtual. Então esta característica faz com que eu não possa imediatamente remover aquela atribuição de aula realizada anteriormente. Então vejamos, aqui nós temos, né, aquela situação. A professora Márcia, que é aquela que deve assumir a disciplina nesse momento, se encontra não alocada. O usuário também da professora ainda não foi criado, veja, aparece aqui que o usuário não foi criado, porém o professor chamado mediador online, ele já se encontra alocado nessa mesma turma. Olha, estamos falando da turma FATEC AR com 102, turma A. Então, qual é o procedimento aqui? O procedimento primeiro é desassociar este professor dessa turma. Marcamos esse professor, pressionamos a operação, desculpa, apertei errado aqui, é a operação desassociar. Essa repetição da operação, na verdade, não faz absolutamente nada, né? A menos que, se já está tudo alocado, o pressionamento aqui não causa nenhum efeito colateral. Então vamos lá, desassociar turma novamente. Então observa só o que aconteceu, né? Olha, o professor mediador online, ele se encontra agora não alocado, ou seja, a turma de alunos foi desvinculada desse docente, ok? Vamos agora na atribuição para fazer a remoção dessa disciplina desse professor mediador online. Interface então de atribuição de aulas, né? Vamos lá novamente para aquela mesma unidade e avaliando aqui a disciplina com 102, né? Que nós temos Então, em resumo, temos essas atribuições e veja que agora o botão remover foi liberado aqui para esse professor mediador online. E aqui nós temos a professora, né, Márcia Donizete, também com o botão remover. Então, o que fazemos aqui? Ó? Removemos a operação do mediador online. Essa turma deixa de ser ministrada pelo mediador online. E agora nós temos apenas a professora Márcia Donizete na turma A. Veja que a turma B ainda não fizemos, né? Somente na turma A. Retomamos novamente para a interface de gestão de mediadores. Mesma coisa. Carregamos aqui a FATEC de Araçatuba, né? FATEC AR. E vamos agora vincular essa professora naquela turma pré-existente. Então, aqui nós temos os professores, aqui nós temos a professora Márcia naquela mesma turma com a, né? E um detalhe bastante importante é que ela não foi criada, o usuário da professora não foi criada e ela não foi alocada, mas a turma já está criada, né? E com alunos vinculados nessa turma, inclusive. Então, o que fazemos? Marcamos aqui que a professora Márcia será responsável pela turma A e fazemos então a operação de criação e associação de turma. Então, essa operação criação-associação fará a criação do usuário pelo seu e-mail marcia.pret, né, que aparece aqui. Em seguida, fará a alocação dos alunos, ou seja, dessa turma, consequentemente dos alunos, para essa mesma professora, apresentando então aqui a palavra alocado. Tá ok? Então, esta é a operação correta. Agora sim, ok, representa que o usuário está criado e agora a turma B pode sofrer a mesma ação. Então, veja que no caso, quando você tem alunos atribuídos ou designados por um certo professor, é necessário que você primeiro faça a desalocação da turma, né? A desalocação da turma para fazer a operação de atribuição para novamente retomar aqui a operação de alocação.